Olá, meus amigos, minhas amigas. É com imensa alegria que estamos de volta para a quinta e última parte da obra Depois da Morte. Depois de termos já percorrido juntos 4 partes da obra, desde lá da primeira, quando tratamos das doutrinas, das religiões, melhor dizendo, da doutrina secreta, depois a segunda parte, os grandes problemas, a terceira parte sobre o mundo invisível, então um aspecto mais experimental da doutrina espírita envolvendo a mediunidade, a quarta parte que nós trabalhamos mais recentemente, envolvendo o além-túmulo, ou seja, as consequências para o espírito da vida que teve na matéria, como é essa realidade no além-túmulo, a expressão, da justiça divina. Então a gente já percorreu tudo isso no aspecto mais filosófico, científico da doutrina. E agora o fecho de ouro, essa conclusão sublime da obra, o caminho reto. Essa quinta parte em que Leon Denis vai se debruçar conosco, portanto, no aspecto moral da doutrina espírita, como a deixar também a mensagem implícita, e aqui já mencionamos isso, que tudo que temos aprendido com o Espiritismo, do ponto de vista científico ou filosófico, deve culminar com um caminho mais reto, com uma vivência mais moralizada, isto é, mais harmonizada com a lei divina. Essa é a grande finalidade do Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, aprendemos também com Kardec. A renovação, a transformação moral dos indivíduos, tendo por referência aquele que nos foi dado como modelo, o Cristo. Portanto, a moral do Espiritismo, veremos, é a própria moral do Evangelho. Agora para nós explicada, essa moral desenvolvida graças às chaves de entendimento espírita. E é assim então que nós vamos iniciar essa jornada para concluirmos essa obra, magnífica, a qual temos acompanhado aí já por alguns anos e tem sido uma imensa alegria, mais uma vez afirmo, estar aqui com vocês, ou tê-los conosco, todos juntos caminhando, aprendendo com esse apóstolo do Espiritismo, que nos aponta também para o codificador e, em última instância, para o Cristo. Nós vamos estudar hoje, então, o capítulo de número 42, que é o primeiro capítulo desta última parte, cujo título é A Vida Moral. Então, antes de mais nada, é preciso que o espírito desperte para a realidade ou para a necessidade de construir uma vida moralizada. Enquanto o espírito dorme no sono das paixões, da matéria, da materialidade, apenas atendendo ao sensorial, apenas escravizado à ilusão dos sentidos, às paixões, digamos assim, ele não está muito atento ainda para a vida moral, para as questões morais, porque está ainda como que embotado, está mesmo adormecido. Quanto mais o espírito, no entanto, vai se depurando, quanto mais ele vai avançando, experienciando e percebendo a fragilidade, a efemeridade, tudo o que busca na matéria, desesperadamente, muitas vezes, ele começa a se voltar para outras coisas, para algo mais transcendente. Ele começa a reparar mais em si também, no seu modo de ser, no seu modo de atuar, nas suas escolhas. É assim que a sua vida moral vai se desenvolvendo, vai construindo. Quando ele começa a atentar para aquilo que tem feito, as intenções do que tem feito, tendo também por referência a lei divina que ele vai acessando gradualmente. Especialmente, manifesta essa lei na sua própria consciência, como vemos lá do Livro dos Espíritos, questão 621, ali em diante, que nos fala da consciência. Questão 621, Kardec pergunta exatamente onde está gravada essa lei e os Espíritos nos dirão na consciência. Então, o espírito que vai despertando para isso, vai despertando para a necessidade de estar atento para a sua vida moral, para construir essa vivência a partir da referência que nos foi dada em Jesus. Antes disso, o espírito vai simplesmente existindo, não propriamente vivendo,
Por isso o apóstolo Paulo dirá, numa de suas epístolas: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ora, teoricamente, aqueles para os quais falava estavam vivos, mas ainda não nessa vivência moral. Muitos corações, na terra ainda, vivem apenas as demandas sensoriais, as demandas do corpo, as demandas do homem carnal. Não buscam ainda ou não buscam já as construções e conquistas do homem moral, como dirá Kardec no Livro dos Espíritos, né? Esse conceito que ele trabalha de homem carnal, de homem moral, muito similar ao que Paulo já havia trabalhado, por exemplo, na sua primeira epístola aos Coríntios. Então, somos chamados a adentrar agora esse universo da vida moral, de uma vida moralizada. Portanto, nossos estudos neste capítulo e daqui por diante estarão diretamente associados à própria lei divina e aos desdobramentos dessa lei para a nossa vida, a representarem aí as virtudes que somos chamados a desenvolver. E nesse sentido, o Mestre será o nosso grande professor. A moral do Evangelho, da Boa Nova, explicada, ampliada, desenvolvida pelas chaves de entendimento que o Consolador nos proporciona. E antes de mais nada, antes de adentrarmos propriamente o capítulo, vale traçarmos uma consideração sobre o próprio conceito de moral, né? Esse é um assunto que, no âmbito da filosofia, por exemplo, das ciências sociais, existirão em muitos e muitos livros, artigos a respeito da moral e a respeito, inclusive, da comparação entre ética e moral, que são termos que às vezes são usados de maneira sinônima, mas não necessariamente o são. Nós não vamos adentrar aqui muito profundamente nessa questão, porque, como falamos, é uma questão muito debatida, muito desenvolvida, existem rios e mais rios de tinta a respeito dessa divisão, dessas diferenças, mas o que a gente vai depreendendo é que a ética ela tem algo a mais do que propriamente a moral, no sentido de que a moral seria uma espécie de objeto de estudo da ética. Moral, que vem do latim mores, na verdade é uma tradução do termo ethos, do grego, só que no grego esse termo ele tinha uma conotação mais ampla, uma conotação dupla principalmente, e essa conotação toda não foi captada pelo conceito no latim de moral. De certo modo, ética e moral estão associadas, como dissemos. A moral é uma espécie de objeto de estudo da ética, né? E moral vem de mores, no latim, como mencionamos, significa costumes, hábitos, e a ética envolveria também isso, né? O termo, a expressão grega, mas também uma reflexão maior sobre o indivíduo, sobre as intenções do seu agir, do seu modo de ser, de modo que elas têm pontos de contato, mas não são exatamente sinônimas, embora, em alguns contextos, possam ser consideradas sinônimas. Mas apenas uma breve consideração, né, a título de um esclarecimento aí, mas quem quiser se aprofundar, como já dissemos, há muito debate, existem muitos textos a respeito dessa distinção entre ética e moral. Mas a gente percebe pela sua própria definição, pela própria origem da palavra moral, mores, que do ponto de vista da filosofia, das ciências sociais, muitas vezes a moral ela vai estar associada a uma análise do conjunto de hábitos, de costumes que definem um determinado povo, uma determinada coletividade, uma determinada nação, num tempo, numa cultura, num espaço, num contexto. De modo que a moral ela vai sendo transformada na medida que a gente passa de um povo para outro ou de um tempo para outro. Mas os espíritos, e aqui a gente vem para a definição espírita, vão partir de uma perspectiva diferente. Ao invés de analisarem a perspectiva da moral mais do ponto de vista humano, portanto, essa moral relativa, essa moral que está sempre se transformando, que está sempre mudando, eles vão partir do ponto de vista mais elevado, da perspectiva superior, da moral divina, aquela que está diretamente associada à lei divina. E a gente vai entendendo que, na verdade, a moral humana, seja de um indivíduo, seja de coletividades, ela está em processo de depuração, de aperfeiçoamento, em busca da moral divina. É assim que vai se dando a evolução.
Assim como as leis humanas vão progredindo, vão se transformando ao longo dos séculos, na medida em que os seres humanos, em que a moralidade dos seres humanos vai também se aperfeiçoando, assim também a moral, ela vai se encaminhando para a moral divina que está pautada justamente na lei do Criador. Por isso a gente identifica na questão 629, em que os espíritos tratam do bem, essa questão está inserida num subtópico, né, em que Kardec e os espíritos tratam da questão do bem e do mal, a questão 629 traz justamente essa definição de moral. Kardec faz essa pergunta aos espíritos, isso será importante aqui para o nosso entendimento. Então ele pergunta: que definição se pode dar de moral? E recebe a resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então olha que interessante. A moral diz respeito ao nosso proceder. Então não deve ser apenas um estudo teórico, filosófico, ela precisa estar conectada com a operação prática na vida, com uma praxis, né? Com uma capacidade de realizar de proceder, só que cada vez mais adequadamente, porque também cada vez com mais capacidade de discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o bem e o mal, a partir, naturalmente, da lei divina, que se manifesta em nossa consciência. Por isso eles prosseguem na resposta dizendo: funda-se a definição de moral, conforme os espíritos, né? Funda-se na observância da lei de Deus. Então eles atrelam o conceito de moral no Espiritismo diretamente à lei divina. Ao invés de olhá-lo do ponto de vista humano, com essa transitoriedade, com essa mutabilidade, eles a observam, a analisam do ponto de vista superior, apresentando-nos uma moral que é definitiva, uma moral que é imutável, aquela que estará lá, sempre, sempre esteve e sempre estará, como referência para todas as coletividades, para todos os espíritos em evolução, não só na Terra, mas no mundo. Naturalmente que nós vamos acessando gradualmente isso, mas essa moral ela é imutável como a própria lei divina. Por isso que ela se funda na observância da lei divina. Quanto mais maduro está o espírito, mais ele consegue distinguir, discernir o bem do mal, compreender a lei divina. E aí, naturalmente, mais responsável é ele pelo seu proceder. Quanto mais possibilidades tem de discernir entre o que é bom e o que é ruim, entre o que se harmoniza com a lei divina e o que não se harmoniza, mais responsável ele é pelos atos que vem a ter. E eles concluem a resposta: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, olha só a definição de moral que os Espíritos nos trazem. Eles a colocam lá como horizonte, como referencial, a moral a partir da lei divina, que para nós está expressa na vivência do Cristo. O que é o Evangelho? Senão a expressão dessa moral, desse paradigma, dessa referência, desse arquétipo de uma vida moralizada, de uma vida perfeitamente integrada à lei de Deus. Isso é o Cristo, isso é o seu Evangelho, a sua mensagem, a referência para nós de moral. O Espiritismo, portanto, vai resgatar essa moral daquele que nos foi dado como modelo, vai nos apresentar a sua vida como essa referência. Por isso, a moral do Espiritismo será a moral cristã, naturalmente interpretada de maneira mais profunda, né, com a correção de determinados pontos de vista, incompreensões que nós fomos construindo ao longo dos séculos em nossa má interpretação de algumas das lições de Jesus, mas é a moral do Cristo, a moral do Evangelho em sua pureza, explicada, desenvolvida, esclarecida a partir dos entendimentos mais amplos que temos agora acerca da vida no mundo espiritual, da realidade espiritual, do nosso destino, da nossa origem, das leis, enfim, que regem a vida moral, a vida espiritual dos seres. Então, assim a gente vai entendendo essa definição de moral, de vida moral, que Leon Denis traz aqui. Feitas essas considerações, vamos então propriamente agora ao texto, quando Leon Denis inicia o capítulo dizendo o seguinte: gravados em si, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral. Então, voltamos àquela questão do Livro dos Espíritos que agora mencionamos, questão 621, acerca da consciência,
onde está gravada a lei de Deus na consciência, mas Leon Denis coloca aqui esse detalhe, os rudimentos, como a dizer que a gente precisa trabalhar ali, né, para acessar essa lei na consciência. A gente precisa ir aos poucos, digamos, esclarecendo-nos, acendendo luzes internas para que essa lei se mostre cada vez em caracteres mais legíveis na nossa consciência, para que realmente isso passe a legislar, isso passe a governar o nosso mundo íntimo e o nosso proceder. Essa lei divina que está ali gravada, que está ali esculpida. Então, todos os espíritos, ao serem criados, já trazem consigo esses rudimentos, que precisarão desenvolver no transcurso dos milênios incontáveis do processo evolutivo. Esse é o nosso esforço. E os espíritos vêm em nosso auxílio, os espíritos mais adiantados, o Cristo, acima de todos, vem em nosso auxílio justamente para nos lembrar disso. Voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec, após aquela pergunta, né, sobre onde está gravada a lei divina, ele faz uma outra. Se a lei divina está gravada em nós, como eles responderam, por que é preciso que ela nos seja ensinada, que ela nos seja lembrada? E os Espíritos responderão, porque os homens a esqueceram e a menosprezaram. Quis Deus que ela lhes fosse relembrada. Então essa é a finalidade, por exemplo, do estudo do Evangelho, da própria vinda de Jesus e dos seus emissários de tempos em tempos, né? Na verdade, em todos os tempos, temos tido espíritos mais adiantados que vêm contribuir com o progresso da humanidade, mas eles vêm justamente para nos lembrarmos que nós já trazemos esses rudimentos, que já trazemos em germe todos esses potenciais, que nos cabe, portanto, desenvolvê-los. É preciso movimentar a vontade como potência soberana da alma, movimentar os nossos recursos para que o que é apenas potencial venha a ser realização, venha a ser de fato potência criadora, estabelecendo o destino da criatura e a sua ascensão a novos páramos da evolução. Essa é a finalidade dos Espíritos também, quando vieram em nos trazendo o Consolador, lembrar-nos disso. Como dizia o apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo de número 1, é preciso aprendamos a deixar os rudimentos da doutrina do Cristo e avançarmos em direção à perfeição. Naturalmente, a perfeição relativa que nos é dado alcançar enquanto criaturas, mas é preciso nunca nos acomodarmos, não apenas mantermos-nos ali estagnados nos rudimentos. É preciso deixarmos para trás os rudimentos, avançando sempre em direção ao melhor, a uma melhor versão de nós mesmos, a uma melhor compreensão da lei divina, a uma melhor exemplificação dessa lei em nossas vidas. Esta é a proposta. Então, gravados em si, todo ser humano já tem esses princípios, esses rudimentos. É preciso agora clarear a consciência, acender luzes de entendimento, renovar e sublimar o sentimento, para que isso se faça também cada vez mais presente, viva em nós. Para que não sejam apenas rudimentos, mas agora caracteres, parágrafos legíveis nas páginas vivas da nossa existência. Essa é a finalidade, escrever o Evangelho de fato nas páginas de cada dia da nossa vida, fazer da nossa vida como um todo uma cópia tão fidedigna quanto nos seja possível por hora do Evangelho do Mestre. Seguindo adiante, o Leon Denis continua, né? É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Então, quando eu faço um ato equivocado, neste mundo mesmo, aqui agora, na voz da consciência, eu já começo a receber um início de sanção, um incômodo. Se o indivíduo já tem uma consciência, né, minimamente esclarecida, um ato moralmente equivocado gera nele um incômodo. Quando a gente é, às vezes, grosseiro com alguém e aquilo traz aquela sensação, puxa, não devia ter feito. Isso já é um início, né, uma primeira sanção, um incômodo consciencial que daí vai decorrendo. Mas quando o indivíduo comete um ato, como por exemplo um assassinato, etc., ele pode estar ainda numa condição de tamanho endurecimento, né, tamanho botamento consciencial,
que aquilo parece não incomodar por hora, embora lá no fundo exista alguma coisa. Mas ele também vai facear uma outra sanção, que é a sanção, por exemplo, após a sua desencarnação, em que ele vai lidar mais diretamente com a realidade, né, com as consequências infelizes dos seus atos. Mas já neste mundo, a gente vai lidando com essa sanção, seja pela própria justiça dos homens, seja pela consciência. Mas muitas vezes o orgulho e o egoísmo estão ainda tão vivos na criatura que, de certo modo, abafam a voz da consciência. Ela parece nem se incomodar com seus atos equivocados, mas mais cedo ou mais tarde, essa voz volta a falar, poderosa, eloquente, realmente nos convidando ao despertamento por essa dor, por esse incômodo interno. Então é neste mundo que já começamos a receber uma sanção. Né? Assim como nós falamos aqui dos atos infelizes, também os atos felizes. Quando procedemos em harmonia com a lei, no bem, no amor, a gente sente aquela satisfação íntima, aquela alegria, aquela paz. Então a sanção tanto é dos atos negativos como dos atos positivos. Cada um terá suas consequências desde já, na nossa vida agora, pelo juízo da consciência, mas também atos futuros, especialmente após a desencarnação, em que lidaremos também com as consequências da vida que levamos. Continua Denis, qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, naturalmente. Uma espécie de ampliação da alma. Olha que interessante. Não só aquela sensação de paz, de satisfação íntima, mas também a sensação de expansão. É o espírito que está crescendo, que está alargando as suas capacidades de sentir, de amar, de compreender, que está se tornando maior e, portanto, mais capaz de acolher algo a mais da grandiosidade divina. Então, é o processo de expansão, de desenvolvimento do ser, quando a gente vai buscando os caminhos em harmonia com a lei, com a moral divina. Por outro lado, continua Denis, as más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Sempre, né, que destoamos da lei divina, isso gera um amargor, um dissabor, um desgosto. Acontece que muitas vezes o espírito está tão envolto ali nas suas paixões, na cegueira espiritual, no orgulho, que a voz da consciência parece ser momentaneamente abafada. E ele parece não sentir nenhum remorso, nenhum desgosto. Mas não nos iludamos. A consciência ali está. É ela esse guardião da probidade interior. Às vezes, dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ela pode até ser abafada por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde se fará ouvir. Mas essa sanção, tão variável segundo os indivíduos, por que ela é tão variável segundo os indivíduos? Porque ela depende do nível de maturidade do espírito, do nível de evolução do espírito. Um espírito ainda muito embrutecido, que está ainda apenas na materialidade, completamente escravo das paixões, essa sanção parece não existir. Parece que ele nem se incomoda com o mal que faz. Um espírito já mais elevado, já mais maduro, um pequeno deslize para ele já gera um tremendo incômodo. É a mensagem que nós vemos no livro Justiça Divina, Fogo Mental, em que Emmanuel fala da diferença dessa experiência entre os espíritos ainda muito embrutecidos e aqueles já mais burilados. Para os primeiros, os embrutecidos, às vezes grandes equívocos morais parecem não gerar remorso. Por hora, mais cedo ou mais tarde, isso virá. Mas para os espíritos mais burilados, um pequeno deslize já gera um tremendo incômodo, porque a consciência está esclarecida, o discernimento já é maior, já há mais sensibilidade. Por isso, então, essa sanção é tão variável, porque depende da condição do espírito. Então, essa sanção tão variável, segundo os indivíduos, é muito vaga, muito insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. Eis porque as religiões transferiram para a vida futura, para as penas e recompensas que ela nos reserva, a sanção capital dos nossos atos. Foi o que, na verdade, nós estudamos na parte anterior, além túmulo, em que falamos muito da justiça divina, lembrando lá aquela quarta parte do livro dos Espíritos, né, Esperanças e Consolações,
nós temos as penas e recompensas futuras, aquilo que Kardec trata da vida no além-túmulo, das consequências para o espírito da vida que levou durante a sua encarnação. Nos lembramos também do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, por exemplo. Então, existe esse início de sanção aqui e agora, a partir da nossa consciência, do incômodo ou da satisfação que vamos sentindo, conforme o que vamos fazendo, mas, ao desencarnar, o espírito ele mergulha mais profundamente nessa análise de si mesmo, nessa análise dos seus atos. Ali já não dá mais para ele fugir tanto, mantendo máscaras, alimentando ilusões. Ali ele é convidado, mais propriamente, a lidar com a verdade acerca de si mesmo. Então há esse juízo, digamos assim, né? Esse julgamento final, que não é final no sentido de último, mas é aquilo que define, digamos assim, uma análise, né? Digamos assim, um desenvolvimento, um estudo do que foi aquela experiência naquela encarnação para o espírito. Muitos ainda relutam, né? Estão ali em condições de muito sofrimento, mas ainda orgulhosos, rebeldes, não reconhecendo os seus erros. É o que a gente vai vendo, estudando a vida no mundo espiritual, a partir de André Luiz, por exemplo, os próprios relatos que Kardec traz no livro Céu e Inferno, na segunda parte, em que ele faz aquele estudo, né, de vários casos de espíritos, mas chega sempre um tempo em que o espírito começa a perceber os seus equívocos, começa a realmente se cansar dos sofrimentos, o arrependimento começa nele brotar, e aí o prepara para então a futura expiação e a reparação necessária dos seus atos em novas reencarnações, e assim vai se dando até que um dia estejamos perfeitamente integrados à lei, à justiça e ao amor de Deus, e então não mais precisaremos temer nenhum juízo consciencial. Mas, então, as religiões, de um modo geral, todas elas vão trazer essa ideia das penas e recompensas no além-túmulo. Claro que a maneira pela qual cada uma delas enxergou como isso se daria, varia muito significativamente. Mas nós temos ali, de um modo geral, esses princípios. Os que bem procederam receberão lá algo de bom, os que mal procederam receberão lá algo de ruim ou de doloroso. Então, um princípio geral. O Espiritismo, como ciência que nos permite devassar esse mundo espiritual por meio da mediunidade, que foi para a ciência espírita o que o telescópio foi para a astronomia, o que o microscópio foi para a biologia ou a microbiologia, a mediunidade foi esse instrumento de análise científica, de análise mesmo até filosófica, em decorrência do mundo espiritual. E o Espiritismo vai nos explicar, então, com melhor clareza, com mais aprofundamento, o que de fato se dá lá. Não a partir de elucubrações de um indivíduo, seja ele Kardec ou seja um outro adepto do Espiritismo, o próprio Denis, não. A partir dos próprios relatos dos espíritos que lá vivem, que vêm então nos falar das consequências das suas vidas, das suas amarguras, das suas dores, das suas angústias, ou da sua felicidade, da sua paz, da sua imensa alegria, a depender da vida que levaram e do estágio que já alcançaram na escala evolutiva. Por isso, então, as várias religiões trataram disso. Naquele tempo, outrora, não estávamos talvez tão preparados ainda para mergulhar mais fundo nas realidades do mundo espiritual, mas quando Jesus entendeu era chegado o momento, enviou-nos o Consolador, as vozes do céu, as estrelas que caíram do céu e que vieram então nos falar sobre o que é essa vida que está assim tão próxima de nós, essa vida que não é captada pelos sentidos físicos, apenas pela mediunidade, mas que é a vida em sua plenitude, qual a realidade dos espíritos que lá estão, o que fazem, quais as consequências que colheram de suas atitudes. Seguindo aqui um pouco mais adiante, um parágrafo mais à frente, Denis diz assim: 18 séculos depois da morte do Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade de palavra e de pensamento, tendo a ciência sondado os céus, desenvolvendo-se a inteligência humana, a hora foi julgada favorável.
porque Leon Denis vem falando, né, do processo de evolução da humanidade desde o advento do Cristo, e fala da Idade Média, fala dos equívocos que nós estabelecemos em termos de entendimento do Evangelho, da própria moral do Cristo, como a gente concebeu algumas coisas que não eram muito condizentes com o que de fato se tem, né? Por exemplo, a ideia do inferno, de uma pena irremissível, ou de uma beatitude celeste ociosa. Enfim, isso foi, de certo modo, sendo útil em determinado tempo, né? Enquanto estávamos ainda menos maduros, mas foram chegando novos momentos da humanidade em que o espírito humano, o pensamento humano pedia mais. Já não fazia mais sentido tanto uma pena eterna quanto uma beatitude ociosa para a eternidade. Era preciso entender melhor o que era inferno, o que era céu, o que era purgatório. E então, quando 18 séculos passados, né, já existia na humanidade mais liberdade de palavra e de pensamento, especialmente depois ali da Reforma, do Iluminismo, começou-se a ter mais espaço para debater-se antigos dogmas, antigas visões cristalizadas. Quando a ciência também havia sondado melhor o universo, nos mostrado que, na verdade, não era o Sol que girava em torno da Terra, que não existia uma abóbada fixa, que, na verdade, o universo é imenso, é grandioso em suas expressões. Enfim, quando tudo isso já havia se desenvolvido, a inteligência humana também foi considerado o momento adequado pelo Cristo para que a humanidade pudesse receber então um novo aporte de conhecimento, uma nova revelação por meio dos Espíritos, por meio do Espiritismo. Legiões de espíritos vieram ensinar a seus irmãos da Terra a lei do progresso infinito. A lei do progresso infinito. Então, não mais apenas uma existência a definir dois caminhos possíveis, com um intermediário, céu ou inferno, com uma passagem talvez pelo purgatório. Não mais isso, agora é progresso infinito. Porque numa existência o progresso seria sempre finito. Se tivéssemos de fato só uma vida material, o progresso seria finito. Agora é progresso infinito. A partir da reencarnação, desse conceito-chave que os Espíritos nos trazem, é progresso infinito, sempre tendo no Cristo o referencial, na caminhada multissecular, para que venhamos cada vez mais a incorporar os seus ensinamentos ao nosso modo de ser, à nossa postura moral. Então, vem eles proclamar, ensinar a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus acerca, né, do Espírito de Verdade, restaurando a sua doutrina, comentando as suas parábolas. Então, Leon Denis havia falado antes dessa promessa do Espírito de Verdade, e aqui ele diz que os Espíritos vêm então cumprir essa promessa e restaurar a sua doutrina, porque de fato foi o que Jesus disse, que quando o Espírito de Verdade viesse, nos ensinaria ou nos conduziria em toda a verdade, né, no conhecimento de toda a verdade, ou seja, num processo gradual em que a gente vai aprofundando a verdade, e restabeleceria também todas as coisas, ou seja, alguns entendimentos acerca da sua mensagem que não estavam de fato adequados, que precisariam ser restabelecidos, refeitos, reanalisados. Então vem restaurar a sua doutrina e comentar as suas parábolas. Jesus também, nessa promessa do Consolador, disse que uma das suas funções seria desenvolver, explicar o que ele havia nos trazido, porque naquele tempo não tínhamos a maturidade necessária para lidar com isso. Muito ainda vos tenho a dizer, disse o Mestre, mas por ora não podeis suportar. Mas dia viria em que estaremos mais habilitados a suportar esse peso de responsabilidade associado ao conhecimento. E por meio do Consolador, temos cada vez mais penetrado na profundidade dessas lições. Prossegue Denis, o Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica o seu sentido obscuro ou oculto. Como Kardec também vai fazer questão de destacar logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que é a síntese da moral espírita, da moral cristã,
explicada pelo Espiritismo, logo na introdução, Kardec vai dizer que o Espiritismo nos dá as chaves de entendimento que nos permitem acessar em profundidade os imensos tesouros que estão nas falas e lições de Jesus. Tesouro esse que não era acessado, seja pela nossa incompreensão de determinados aspectos do próprio contexto em que Jesus viveu, seja pela nossa incompreensão acerca de determinados aspectos, mecanismos de funcionamento da lei divina, as leis espirituais, as leis morais. Por meio da ciência, por meio dos estudos históricos, nós podemos entender melhor o aspecto contextual em que Jesus viveu, explicando uma série de passagens, de símbolos, de referências, mas por meio do Espiritismo é que nós podemos entender alguns conceitos-chave para a compreensão de determinadas lições e passagens da vida de Jesus. Como entender, por exemplo, aqueles diálogos, aquelas interações dele com os chamados endemoniados, sem entender de mediunidade, sem entender o que é um processo obsessivo, o papel e a influência dos espíritos na vida dos encarnados, como entender as curas de Jesus sem compreendermos o magnetismo, os fluidos, a condição, a natureza do Cristo que tinha, portanto, tamanha ascendência ou capacidade de manipular os fluidos, tornando-os ali elementos curativos. Como entender aqueles ditos milagres de Jesus, caminhar sobre as águas, ou o fato de Jesus ter aparecido depois da sua morte, depois da crucificação, sem entendermos perispírito, espírito, sem entendermos, enfim, uma série de elementos que a doutrina espírita nos trará. Por isso Kardec disse que o Evangelho é a chave, e aqui Leon Denis reforça, né, permitindo-nos acessar em maior profundidade o que Jesus nos legou. É claro que os aspectos centrais do Evangelho, Jesus sempre os deixou de maneira muito clara ali, em tudo que falava a respeito. Caridade, perdão, Jesus não deixou isso na forma de metáforas, de parábolas. Pelo contrário, nisso ele sempre foi muito explícito, porque era o foco, era o fundamental ali. Nos outros aspectos que desenvolvem questões mais amplas sobre a vida no mundo espiritual, enfim, aí Jesus deixou ali na forma de parábolas, de lições simbólicas, porque sabia era preciso que o tempo fizesse o seu trabalho, ampliando a nossa capacidade de entendimento. Então, o Espiritismo é essa chave que explica o sentido obscuro ou oculto. Muitas passagens ou falas de Jesus que pareceriam sem sentido, ou mesmo assim completamente contraditórias ou contrastantes com o Mestre, à luz do Espiritismo, elas vão ganhando sentido. A gente vai entendendo o que ali ele queria dizer, o que ali ele fez, a partir dessa compreensão. Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a sua origem sobre-humana. Por que definitiva? Porque nos expressa, fala para nós acerca da moral do ponto de vista de Deus, da lei divina, não da moral conforme a conceituação humana, essa que está sempre mudando conforme os tempos, os povos e os lugares. Não, a moral definitiva, aquela que é a referência, aquela que é o alvo, que é a meta, cuja grandeza e beleza revelam a sua origem sobre-humana. Então, o que o Espiritismo nos traz, pela grandeza, pela beleza, pela lógica, pela sensatez de tudo que há ali, né, na codificação que Kardec nos trouxe, bem como nas obras subsidiárias, clássicas, nas obras que vieram depois, né, aquelas de origem segura, há tanta beleza, há tanta grandeza que a gente percebe que realmente não é algo nascido da cabeça de um homem aqui, ou nascido no nosso plano ainda de tantas limitações, é algo que vem realmente dos planos superiores, sob a orientação, a tutela do próprio Mestre, o Espírito de Verdade, para que a humanidade pudesse dar um passo além na senda do progresso, né? O Evangelho é, portanto, explicado pelo Espiritismo, Kardec também coloca isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse código de moral universal, para muito além de denominações religiosas, para muito além de tempos, lugares, culturas ou povos, é um código de moral universal, porque os seus princípios
que ali estão vigoram em todo o universo, não somente na Terra. Por isso Paulo dizia Evangelho de Deus, não só do Cristo. O Cristo é a expressão do Evangelho, mas o Evangelho é de Deus, porque é a representação da lei divina. E esse é um código moral universal, definitivo, porque pautado justamente nessa lei. E é o que o Espiritismo vem nos explicar, vem desenvolver para nós, facilitando-nos a vivência de tudo isso. Porque isso é vida moral. É vida cada vez mais sintonizada com Cristo, ou com o que ele representa. Né? Não somente os cristãos terão vida moral, vida moralizada. Todos aqueles que estão numa busca espiritual sincera estão desenvolvendo a vida moral. Deixaram apenas de existir ou de viver na estreiteza da vida material, dos sentidos, das demandas fisiológicas e entraram agora no plano de vivência moral. Não são mais apenas homens carnais, como diria Kardec, são homens morais ou homens espirituais, como diria Kardec no primeiro momento, né? Homens morais, e Paulo no seu conceito de homens espirituais. Essa é a ideia. Todos os que se norteiam por isso são aqueles que já estão, de fato, norteando-se nessa busca, né, por uma vivência moralizada e, em decorrência disso, a felicidade e a paz que vão alcançando quanto mais se harmonizam com a moral do Evangelho. Seguindo mais adiante, no próximo parágrafo, mais ou menos no meio dele, Leon Denis diz assim: as vozes dos espíritos proclamam essa moral, né, sobre todos os pontos do mundo civilizado. E graças a esse caráter universal, permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades e todas as inquisições. Denis é que ele frisa que não se funda ela na figura de Kardec ou na figura de uma pessoa apenas. Vem ela, por meio do controle universal do ensinamento dos Espíritos, né, em diversas partes do mundo, e por isso a sua força, por isso a sua capacidade também de expansão. Ela não está detida num indivíduo, numa cabeça, na verdade ela vem de várias fontes, mas de maneira harmônica. Claro que existirão aqueles espíritos pseudo-sábios ou mistificadores que tentarão impor a sua falsa compreensão do que seja moral ou a lei divina, mas nós temos os critérios para analisar aquilo que nos chega no mundo espiritual, e foi assim que Kardec procedeu, os critérios para ver o que era de fato elevado, o que se harmonizava com os atributos de Deus, com as lições do Cristo, e o que era, na verdade, expressão de personalismo, de vaidade, de ignorância. Assim ele foi fazendo esse filtro, e aí ele foi percebendo que mensagens vinham de todas as partes, de diferentes partes, mas, embora as diferenças na forma, com o mesmo teor, o mesmo conteúdo, elevado, sublime. Daí ele foi extraindo essa moral permanente, essa moral definitiva, essa moral universal, que nada mais é do que a explicação da moral que o Cristo já nos havia trazido. Pode-se destruir o ensino de um homem, falsificar, aniquilar suas obras, mas quem poderá atingir e repelir os habitantes do espaço? Então ela não está restrita aqui ao nosso plano, às nossas limitações, ela vem do mais alto e por isso o Espírito sopra onde quer. E por mais que se queimassem todos os livros, por mais que a perseguição fosse intensíssima, ela permaneceria, ela prevaleceria, porque tudo que vem de Deus prospera, tudo que vem de Deus triunfa sobre as incompreensões humanas, a rebeldia, o orgulho, a vaidade, tudo há de se dar quando é desígnio divino. Como aconteceu aos tempos do cristianismo, nas perseguições lá que se moviam contra os primeiros cristãos, as primeiras perseguições, Gamaliel pontua com os seus companheiros do Sinédrio: olha, deixemos esses homens em paz, porque se o que eles estão fazendo não vem de Deus, morrerá por si, não terá força para se manter. Mas se vem de Deus, não queiramos ser nós encontrados ali labutando contra Deus, contra o progresso, contra a sua vontade. Assim também o Espiritismo. Embora todas as resistências que fossem naquele tempo, e ainda hoje, né, resistências diferentes aos tempos de Kardec, até livros foram queimados, né, no Alto de Fé de Barcelona, por exemplo,
Hoje as resistências são mais as resistências do materialismo, da indiferença, digamos assim, mas tudo isso, mais cedo ou mais tarde, perderá espaço, porque a verdade divina, o que é da lei, o que é desígnio do alto, vai se desenvolvendo. É claro que o tempo é diferente do tempo com que nós concebemos as coisas aqui, o que são 50, 100, 150, 300 anos para o Criador. Nada em termos de eternidade. Mas o que vem de Deus há de triunfar e há de cumprir aí o seu papel. No próximo parágrafo, assim, pois, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas que, em todos os lugares, vêm, pela interferência dos médiuns, revelar a vida de além-túmulo, descrever suas próprias sensações, suas alegrias, suas dores. Então, mais uma vez, não é algo que foi tirado da cabeça de alguém, não é algo que é produto da imaginação. Foram os próprios espíritos dos mais diferentes níveis, das mais diferentes condições, com as vidas pregressas as mais diferentes, que trouxeram os seus relatos. E por meio disso, Kardec pôde ir construindo um quadro geral, que foi sendo depois desenvolvido e ampliado, né, pelos demais colaboradores que a ele se juntaram na tarefa espírita, Leon Denis, Gabriel Delane, depois os médiuns que vieram, né, aqui no Brasil, Chico Xavier e outros tantos companheiros, Ivone Pereira, que foram compondo para nós um quadro cada vez mais completo do que seja essa vida de além-túmulo, do que lá nos espera, do que lá esses espíritos têm vivido. E eles vêm mostrar justamente pelos seus relatos que o Cristo nos diz é de fato a verdade, é de fato o referencial. Aqueles que viveram conforme o que ele ensinou encontraram do lado de lá felicidade, paz, libertação. Os que se afastaram dos seus ensinamentos de perdão, de amor, de brandura, de paciência, de benevolência, encontraram do lado de lá o frio da dúvida, a sombra, os sofrimentos depuradores, os remorsos, porque não souberam se nortear pelo Evangelho. Portanto, os Espíritos mesmo vêm sancionar, vêm demonstrar a veracidade, a realidade de tudo que Jesus nos ensinou, mostrando para nós, em definitivo, que a moral do Evangelho é esse referencial que deveremos ter sempre. Mais adiante, no parágrafo seguinte, mais ou menos na sua metade, diz Leon Denis: a filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminentemente nobre e generoso. Não há mais suplícios eternos. A consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. Então, é perfeito a maneira pela qual Deus estabeleceu, né, o juízo consciencial, é perfeita a maneira pela qual Deus estabeleceu o funcionamento da justiça no universo. Cada espírito como arbítrio ali, como árbitro, né, melhor dizendo, como juiz de si mesmo, por meio da consciência. Consciência essa que cobrará a cada um conforme as capacidades de discernimento que cada um já tinha, mas também não mais suplícios eternos, nem um céu beatífico. Sempre o desenvolvimento, o progresso incessante, infinito, que poderá ser retardado na medida da rebeldia e do endurecimento do espírito, mas que também poderá ser acelerado na medida da humildade, do arrependimento e da disposição de melhorar-se do espírito. Sempre, portanto, está nas mãos do espírito, está em seu querer, em seu proceder, a possibilidade de permanecer no inferno que para si mesmo construiu, do sofrimento, do remorso, da culpa, ou libertar-se em direção ao céu que está a construir, na forma da felicidade, da paz e do equilíbrio, né, que está estabelecendo por dentro de si. Por isso ele continua: o Espírito encontra-se em todos os lugares, tal como ele mesmo se fez. Então, a síntese que encontramos no Evangelho, que Kardec vai dizer no livro Céu e Inferno, é a síntese de toda a justiça no universo. A justiça de Deus. A frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Kardec vai dizer: esse é o resumo, essa é a síntese da justiça divina.
a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o Espírito, com o entendimento que ele já tem e o juízo consciencial, ele mesmo vai, digamos, expressando, lavrando os autos ali de justiça para si, conforme as obras que vai realizando. Então é magnífico, é realmente perfeito e tudo se encaixa. Não existem mais aquelas contradições, aqueles paradoxos, aqueles pontos sem explicação, como conceber uma justiça que é sim perfeita, mas que é também misericordiosa, como conceber isso, associar isso a uma punição eterna, irremissível, por causa de uma falta que é limitada, que é finita no tempo, como estabelecer uma pena que é infinita, ilimitada? Não faz sentido algum. Por outro lado, como prometer como recompensa a vivência da lei divina a beatitude celestial quando sabemos que corações queridos poderão estar ali eternamente condenados ao suplício? Que céu seria esse? Então agora é algo mais amplo, é algo mais perfeito mesmo em termos do nosso entendimento, né? O Espírito, ele sempre encontra-se em todos os lugares tal como se fez. É ele sempre o definidor do seu destino, é ele que lavra essas, digamos, sentenças para si mesmo a partir das suas obras, né? Se violenta a lei moral, obscurece a sua consciência e as suas faculdades. Materializa-se, agrilhoa-se com as suas próprias mãos. Mas, atendendo à lei do bem, dominando as paixões brutais, fica aliviado e vai se aproximando dos mundos felizes. Então, quanto mais afastamos da lei, mais criamos ao redor de nós sombras, mais difícil se torna a nossa percepção da inspiração do alto, quando desencarnamos a nossa percepção do que seja de fato a vida espiritual, a glória da vida espiritual, porque o espírito ele se prendeu dentro dessa atmosfera de sombras que construiu para si. Mais denso estará o seu próprio perispírito, ele não consegue se elevar, mais estará ali materializado, as sensações estarão ainda muito materializadas até. Acreditará ainda ter um corpo, muitas vezes sofrerá as próprias consequências, ou, digamos assim, sentirá em si, né, as reverberações da decomposição do corpo, porque é o espírito que está ainda muito materializado. Por outro lado, aquele que atende à lei do bem, que domina as paixões brutais, vai se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais livre, e em deixando para trás o corpo, pode planar a esferas mais elevadas, né, a planos superiores. Sob tais aspectos, a lei moral, sob tais aspectos, a lei moral impõe-se como obrigação a todos os que não descuram dos seus próprios destinos. Daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Olha que interessante isso aqui. Para todo espírito que já está minimamente desperto, a lei moral se impõe. O dever se torna cada vez mais claro. Por isso aquela mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sobre o dever, dizendo que o dever ele cresce e irradia sob mais elevadas formas na medida em que o espírito vai ascendendo. Então essa lei moral vai se tornando cada vez mais um imperativo, o imperativo do ser de perfeitos, na medida em que o espírito mais maduro e mais depurado vai se tornando. E aí ele vai percebendo também a necessidade de fazer essa higiene da alma, que analise ali todos os atos e que conserve as forças espirituais, que remova o que não é digno de ser mantido, né? E que guarde ali, e incentive e cultive cada vez mais aquilo que é realmente benéfico. Então, é aquilo que Santo Agostinho nos dirá, aquele convite que ele nos faz de diariamente exercitarmos o processo de autoconhecimento, é esse processo de higiene da alma. Aquela parábola de Jesus que, de certo modo, né, em outras palavras, trata disso, quando ele fala, por exemplo, que o reino de Deus é comparável a um homem que foi pescar, que lançou as suas peixes e pegou todo tipo de peixes. Lançou as suas redes e pegou todo gênero de peixes. Ao final daquela pesca diária, vai ele à praia, ali assenta-se e começa a separar os peixes.
Os bons peixes ele guarda, os deteriorados lança fora. Ora, o que fazemos todos os dias senão lançar as nossas redes para pescar no mar da vida? Pescar novos conhecimentos, novas ideias, enfim, novas amizades, novas convivências. Estamos sempre usando as redes dos sentidos, das potências do espírito para essa pesca. Só que na convivência diária nós pescamos todo gênero de peixes, os que são bons e os que são ruins. É preciso então, ao final do expediente, digamos, ao final do dia, assentarmos na praia, né, estabilidade da reflexão, da análise, para separarmos o que são bons peixes, que vale a pena conservar, o que são os peixes deteriorados, que, se conservados, representarão um adoecimento interno, né? Não serão aí, não colaborarão, digamos assim, para a manutenção dessa higiene da nossa alma. Então, o que Leon Denis está dizendo aqui é o mesmo que Santo Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos, é o mesmo que Jesus nos traz metaforicamente por meio dessa parábola. É preciso regularmente, periodicamente, estarmos fazendo essa higiene da alma. Assim fazemos com o corpo, que dirá em relação ao espírito, que é maior, mais importante até do que o corpo. O espírito é o que somos. O corpo é valioso, é importante, mas é vestimenta. Se dele cuidamos diariamente com tanto esmero, que dirá do espírito que somos. É preciso, assim como fazemos a higiene do corpo, também fazer a do espírito. E aí, na última frase desse parágrafo, Leon Denis dirá: o espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. Primeiro, ajudando-nos a entender o que somos, espírito que somos, a entender a lei divina, a entender a finalidade da nossa existência aqui, da encarnação. A partir de tudo isso, a gente percebe com mais clareza o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, o que precisamos buscar, o que é justo, o que é interessante venhamos a guardar e o que não vale a pena guardar. Com isso, a gente está munido, né, do entendimento necessário para essa higiene da alma. Por isso ele diz no próximo parágrafo: o conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. De consequências incalculáveis, meus amigos. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Olha que maravilha isso. Tem muito a ver com aquilo que Viktor Frankl, por exemplo, nos trouxe, né, na sua concepção ali, a importância do porquê. Ele chega a dizer, parafraseando Nietzsche, quem tem um porquê suporta aí qualquer como. Quando o objetivo, a meta, o alvo está bem definido, todos os obstáculos que a gente vai encontrando no caminho são redimensionados a partir daquele horizonte que a gente vê mais além. Se eu não tenho nada além do obstáculo, nada além pelo que lutar, nada além pelo que buscar, o obstáculo se torna grande demais. E eu, então, muitas vezes fico ali entravado, fico ali preso. Mas quando eu tenho sempre como pano de fundo algo para além daquilo, algo pelo qual vale a pena lutar, então aquele obstáculo ele é ressignificado. E eu consigo, então, superá-lo. Ele é visto como o meio de um processo e não como um obstáculo intransponível. E assim a gente vai avançando. Que dirá quando temos como pano de fundo o mais alto, o mais elevado de todos os porquês, que é a busca do divino, é a busca da realização do reino de Deus em nós. Quando temos esse porquê, tudo que é experiência transitória, de dor, de dificuldade, é completamente ressignificado. Quando mudamos o ponto de vista, como dirá Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo se torna muito diferente. O que antes era imenso, insuportável, intransponível, agora, quando olhamos de mais alto e quando vemos mais além, a gente conseguirá sim superar com o auxílio do alto e por meio da nossa vontade. Por isso ele diz que quem sabe onde vai, pisa firme, com segurança, com esperança, né? E seus atos têm um impulso vigoroso. Por isso Paulo diria: prossigo para o alvo. Porque quem não estabeleceu esse alvo sequer tem um caminho. Um caminho pressupõe um alvo, um objetivo. Agora, quando elegemos nesse alvo aquilo que Jesus nos trouxe, aí sim o caminho será o mais importante de todos e, por mais seja marcado por obstáculos, haveremos de superá-los.
Mais adiante, ele diz: com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva, diferentemente do materialismo que ele mencionou no parágrafo anterior. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Então, o Espiritismo vai nos mostrando que as felicidades associadas à matéria são muito efêmeras, são muito frágeis. A verdadeira felicidade a ser buscada é aquela que diz respeito à vivência, à vida moral. Aquela que estará baseada na consciência tranquila, no dever bem cumprido, na experiência do amor, da amizade. Esta é a felicidade real. E para alcançá-la num processo contínuo de ampliação, de aprofundamento dessa felicidade, só há um meio: a lei divina. Por isso, inclusive, a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, questão 614, Kardec pergunta o que é essa lei natural. E os Espíritos responderão que é a lei divina, né? A única capaz de tornar feliz o homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o único caminho, efetivamente, para desenvolvimento de felicidade crescente será a lei moral. Será uma vida moral, moralizada, a partir da moral que o Cristo nos expressou. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, torna-se forte, né? Porque uma sociedade muito pautada apenas na felicidade material, das sensações, na efemeridade da matéria, é uma sociedade frágil, é uma sociedade em que os valores se corrompem muito facilmente, em que não há solidez de propósitos, em que não há, digamos assim, valor moral, né, muito bem definido. Agora, uma sociedade nutrida por ideais superiores, por uma moral transcendente, elevada, que não vise apenas satisfação de sentidos, mas sim a felicidade verdadeira, uma sociedade pautada nesses deveres morais é uma sociedade indestrutível, forte, segura. Assim serão as sociedades do porvir. Por que que tantos impérios temos visto ruir, né? Nações que pareciam poderosíssimas? Por questões morais, por estarem afastadas da lei divina. No futuro, a humanidade, harmonizada com a lei divina, não precisará mais passar por esses processos, né, de ruína, de queda, de guerra, de destruição, porque estaremos alinhados com a lei. Então, a sociedade assim indestrutível desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos. Avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar a si mesma. É o que está lá no Livro dos Espíritos, quando eles tratam ali da lei de progresso, né, as questões 790, 793 e mesmo antes, eles vão falando disso, Kardec vai falando das sociedades, né, aquelas que vão prevalecendo, vão permanecendo por mais tempo, é aquelas que estão mais harmonizadas com a lei divina. As outras, elas vão passando e passando novamente por modificações, né, por quedas, por ruínas, novos começos. Aquelas que mais harmonizadas estiverem em suas leis com a lei divina, é as que vão prevalecendo e vão servindo de farol para as outras, até que um dia a humanidade como um todo esteja já integrada nessas leis. Quando privada de ideal, acalentada pelos sofismas dos sensualistas, né, ou seja, do materialismo, a sociedade só poderá esperar o enfraquecimento. É aí o porquê da instabilidade ainda de nossas sociedades, de nossas coletividades. Pelo descompasso ainda muito grande entre progresso tecnológico e progresso moral. Não somos ainda de fato civilizados, como veremos na questão 793. Somos povos esclarecidos, mas seremos apenas, ou apenas poderemos nos dizer civilizados, quando equipararmos ao progresso tecnológico ou intelectual o progresso moral. Quando houvermos banido os vícios que ainda desonram nossa sociedade, a corrupção, o egoísmo, o preconceito e etc., e quando vivermos, enfim, enquanto irmãos, na prática da caridade. Por isso ele dirá, já no último parágrafo, ditoso quem nesta vida, cheia de trevas e embustes, caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal que descortina,
que conhece e do qual está certo. Então, são os horizontes, né, que o Espiritismo nos abre, trazendo-nos essa certeza quanto ao fim almejado, quanto ao ideal que nos cabe buscar, quanto à moral que nos é referência, quanto àquele que nos foi dado como modelo. Ditoso quem, inspirado em boas obras, se sente impelido por um sopro do Altíssimo. Então, frisando mais uma vez aquela questão de que a moral ela precisa estar acompanhada na sua própria definição, intrinsecamente, né, de uma praxis, de ação, de proceder mais adequadamente. Então, não existe moral de fato apenas na teoria. Moral, efetivamente, progresso moral se dá quando a teoria é transformada em obras. Os prazeres são-lhe indiferentes. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna, não mais dispõem de ascendência sobre ele. Ou seja, já sabe ele resistir aos cantos de sereia da ilusão, que por tanto tempo nos tem mantido cativos às expiações dolorosas, né? À materialidade, à vida tão estreita e limitada apenas dos sentidos. O espírito que vai se desinteressando disso, porque vai encontrando novos e mais valiosos conhecimentos e valores e metas e alvos, este sim encontrou o rumo da vida, este sim encontrou a força que precisa para poder avançar agora a novos planos. Viajor em marcha, conclui Denis, só aspira ao seu alvo e para ele se lança. Mais uma vez lembrando Paulo, prossigo para o alvo, porque o que ele encontrou em Cristo e no Evangelho era tão amplo, tão grandioso, que tudo aquilo que antes ele tinha, a riqueza, o prestígio, a influência, o status, tudo aquilo, disse ele, era para ele agora esterco. Esterco para encontrar a verdadeira árvore da vida, os frutos mais saborosos no Evangelho de Jesus. Tudo que ele havia tomado por sendo de imenso valor, agora diante do Cristo, nada mais era simples pó diante da grandeza do que em Jesus e no Evangelho ele via. Que a gente saiba perceber isso, que estejamos aí atentos, despertos para a necessidade imperiosa da construção da nossa vida moral, tendo como referência a moral do Cristo, que brilha soberana, que brilha muito mais alto do que simplesmente os bons costumes, as etiquetas do mundo e das sociedades aqui na Terra. Seguir com Jesus é ir além do que o mundo considera agora, por ora, como, né, as regras aí de bem proceder, as regras de bons costumes. A moral do Evangelho está acima disso ainda. Aquele que quer seguir a Jesus ouvirá dele a pergunta: que fazeis de especial? Amar aos que vos amam? Todos têm feito, né? Caminhar somente uma milha? Muitos têm feito. Agora, e caminhar a segunda milha? E dar a outra face? Essa é a proposta. Em consequência, os que adotarem esse norte para a sua caminhada encontrarão também muito mais felicidade, muito mais paz, porque é o que de fato nos está reservado na medida em que nos conectamos à lei divina. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire nessa nova etapa, nessa nova caminhada que iniciamos, nessa reta final da obra, e que ela seja para nós um marco, que saibamos buscar e encontrar dia a dia esse caminho reto a partir dos passos de Jesus. Um grande abraço para todos, meus amigos. Nos vemos então no próximo capítulo, dando continuidade às nossas reflexões. Fiquem com Deus e até lá.